Se você acha que você nunca vai conseguir os pontos do Express Entry, este vídeo é para você. Nós vamos te explicar como você pode conseguir aqueles famosos 600 pontos do provincial e conseguir sua residência permanente através do Alberta Express Entry Stream. Essa é uma série de vídeos que nós criamos sobre o sistema provincial de Alberta. O primeiro vídeo, se você não assistiu, vai aparecer aqui na tela. E neste vídeo nós explicamos o que é o AAIP, o Alberta Advanced Immigration Program, e dentro desse sistema de imigração, o que é o AOS, Alberta Opportunity Stream. Mas antes de mais nada, se você não nos conhece, prazer, eu sou a Lari. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. E se você tem vontade de sair do Brasil e vir morar na terra do Maple Syrup, mas não entende nada de imigração, processos de imigração, processos provinciais, federais, a gente também não entendia, mas nós aprendemos pra te ensinar. Então já curte esse vídeo, ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Mas afinal, o que é o Alberta Express Entry Stream? O Alberta Express Entry Stream ele é um programa dentro do AAIP, do Alberta Advanced Immigration Program, vinculado ao sistema federal. Para você poder participar desse programa, você tem que ter o seu perfil ativo dentro do Express Entry, então você tem que ser elegível a uma das três categorias dele, Canadian Experience Class, o Federal Skilled Workers ou Federal Skilled Trades. Se você não entende nada disso, nós temos uma playlist explicando cada um desses programas de imigração e, claro, o sistema do Express Entry, então clica aqui na tela depois que você terminar de assistir esse vídeo, por favor. E, claro, você também tem que ter no mínimo 300 pontos dentro do CRS. Mas lembrando que 300 pontos não significa que você vai ser chamado automaticamente. Isso é o mínimo. Mas como você inicia todo esse processo? Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, assiste, depois você volta pra cá pra você entender melhor como isso aqui funciona. Antigamente, pelo que me parece, o governo ele simplesmente pescava as pessoas dentro do Express Entry. Hoje isso não acontece mais. Então quando você quiser ser chamado através da província pelo Express Entry, você tem que ter o perfil no Express Entry, como o Rafa falou, mas também você tem que enviar para a província de Alberta um perfil dizendo que você tem interesse de morar na província. Então seria chamar a atenção deles. O nosso EOI, Expression of Interest, que nós falamos também no primeiro vídeo. E aí dentro desse perfil que você cria, esse perfil vai de 0 a 100 pontos. E essa pontuação não tem nada a ver com a pontuação do Express Entry, essa é uma pontuação exclusiva de Alberta. E aí a pontuação ela é gerada com base em dois fatores: capital humano, que é a sua idade, escolaridade, idioma e assim por diante, e os fatores econômicos, que aí vai falar dos vínculos que você tem com a província. Então se você tem uma oferta de emprego em Alberta, isso te dá mais pontos. O que é importante você entender? Que você tem que mostrar para a província que você tem um vínculo, uma intenção genuína de morar na província. Então, isso faz muita diferença. Então, quanto mais vínculo você mostra, seja através de parente, de oferta de trabalho, não sei, enfim, todos os tipos de vínculo que você conseguir mostrar, isso fortalece o seu perfil. E aí, quando você cria você envia essa EOI, que é Expression of Interest, você tem que pagar $135. Mas como a Alberta faz as seleções? Você criou seu perfil no Express Entry, é elegível a um dos programas, enviou a sua EOI para a província de Alberta, e aí? Eles vão colocar os nomes em um chapéu e sortear? Seria tipo Harry Potter, só de chapéu seletor? Não, não é assim que funciona. Como tudo no Canadá, e eu acredito que em qualquer país, eles vão chamar pessoas e sortear pessoas que fazem sentido para a economia da província. O que falta para o mercado? O que falta para que a província continue crescendo, a economia continue girando? Quais são as áreas que faltam mão de obra? É isso que eles vão focar. Outro ponto que vocês não podem esquecer é que todas as províncias, elas têm um número X de nomeações que elas podem fazer por ano. Então, por mais que você tenha um perfil interessante para a província, se ele já não tem mais nenhuma nomeação para fazer no ano de 2026, você não vai receber esse ano. Então, sinto muito. Só lamento. Antes de prosseguirmos, vou responder uma pergunta que é muito comum. A job offer, ela é obrigatória? Não. Mas o que acontece? Quando o governo de Alberta, a província de Alberta coloca que o mínimo é 300 pontos no Express Entry, a job offer realmente ela não é obrigatória. Só que lembra que eu falei lá no começo do vídeo que você tem que ter um vínculo forte com a província? Porque por que você vai conseguir uma nomeação através de Alberta se você tem um trabalho em Ontário, tem parente em Quebec e casou com uma pessoa de Manitoba? Caramba. Entendeu? Não faz sentido. Então, você tem que mostrar para o governo que você tem um vínculo forte com a província. E acho que nada melhor do que
Você tem uma oferta, um emprego, oferta né? de trabalho com um empregador realmente legítimo. Legítimo, ele é Alberta, você mostrar o seu vínculo, tipo, eu trabalho aqui, eu moro aqui. Tanto para o Express Entry quanto para quando você envia a sua EOI, que se aplica tanto a este processo do Alberta Express Entry Stream, quanto para o Alberta Opportunity Stream, que foi o programa provincial que a gente mencionou no vídeo anterior. Outra coisa muito importante é que a província, como eu falei, ela não vai sortear nomes de um chapéu. Para facilitar o trabalho da província, eu suponho, porque assim, são muitas pessoas. No Express Entry são muitas pessoas. No provincial são muitas pessoas aplicando. Então, o governo, ele criou um sistema de pathways, que seriam vias expressas, e quem está dentro dessas vias tem prioridade para ser nomeado, porque são áreas que a província de Alberta julga ser em demanda. Então, a gente não vai entrar em detalhes sobre essas pathways aqui hoje, mas vocês precisam saber que elas existem, que elas são uma forma do governo de Alberta, do governo provincial de Alberta, identificar as áreas em demanda, e aí quem está dentro de uma dessas pathways tem uma chance maior de ser nomeado. E aí, as pathways aí, tem pathways de tecnologia, de healthcare, que seria saúde, de law enforcement, que seriam pessoas que trabalham, como é que fala isso? Acho que policial, todo mundo que trabalha com essa parte da lei, né? De fazer a lei funcionar, entendeu? De fazer a lei ser empregada, é law enforcement, e aí tem o geral também. Tem os setores prioritários e as seleções gerais também. Então, quem tá dentro de uma dessas pathways tem uma chance maior. Mas, claro, você pode ser chamado não estando dentro de nenhuma pathway, isso é possível. Lari, se eu não estou em nenhuma dessas pathways, eu não posso ser chamado? Como eu falei anteriormente, eu vou reforçar, sim, você pode. Veja o Alberta Express Entry Stream como uma porta de entrada dentro da província de Alberta, que possui 4 portas principais. Dentro dessa porta nós temos uma senha, e a senha é o seu EOI, é o perfil que você envia para a província de Alberta para mostrar o seu interesse, mostrar suas qualificações, a sua oferta de trabalho, o seu vínculo com a província. E o pathway, caso você esteja em um pathway, é a via expressa. É aquela fila preferencial de banco, que só tem velhinho, você vai lá rapidinho. Velhinho e pessoas com deficiência ou grávidas. Então, é isso. Então é basicamente isso. E por que a oferta de trabalho é tão importante? Porque ela comprova o seu vínculo com a província. E para você ser chamado através de um pathway, você precisa de uma oferta de trabalho. Mas uma oferta de trabalho não é essencial caso você não esteja em um pathway. Fez sentido? Fez sentido? Sim, fez sentido. Fez sentido? A gente vai fazer um vídeo só de pathways, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Fui chamado pela província através do Express Entry Stream. O que acontece? Bom, primeira fase é você ter que comprovar tudo que você falou ali, né? Então, documentação, enfim. Quando a província realmente comprovar que tudo que você falou é verdade, que você realmente tá aprovado, foi chamado, recebeu ali a sua, como eu diria, sua nomeação, né? Provincial. Aí você recebe aqueles 600 pontos tão famosos no Express Entry. E aí é quase impossível de você não ser chamado, porque quando você vê sorteio de PNP, a gente vê sorteio de 900 pontos, 800 pontos, 700... Gente, é muito alto. É uma pontuação altíssima, mas se você soma que você precisa de no mínimo 300 pontos para fazer parte, mais os 600, a sua pontuação já está acima de 900. Então, geralmente, quando você recebe esses 600 pontos, você vai, não vou dizer que na próxima chamada, mas eu acredito que não demore muito para você conseguir ser chamado através do Express Entry. E aí você vai fazer o processo pelo federal. Então você começa criando seu perfil no federal, envia o seu interesse para a província, recebe uma notificação da província dizendo que eles têm interesse em você, você comprova toda a sua documentação, assim que eles derem o ok, você volta pro federal, recebe os 600 pontos e espera a chamada do Express Entry. Custos e valores, gente, porque a parte chata. O governo canadense te cobra até para respirar. É basicamente isso, assim que eles lucram, né, com os imigrantes. Mas, quando você vai abrir o seu perfil no Express Entry, não tem custo nenhum, você abre normalmente. A pegadinha tá aí. Quando você vai enviar a sua EOI para a província de Alberta, a partir agora de abril de 2026, eles cobram uma taxa de $135. Quando você é chamado, para eles avaliarem o seu perfil, você tem que pagar $1.500. Se der errado, você perdeu esse dinheiro. Perdeu o dinheiro. E aí, quando você vai para o Express Entry com 600 pontos e você é chamado pelo governo federal, tem mais taxas. Você recebe a sua chamada para o PR, sua né? Sua nomeação, né? O ITA. Você tem que pagar $990, que é a taxa de processamento do Express Entry, mais $600 por pessoa, e se você tiver filhos, $270
por filho. É bastante dinheiro. Como a gente estava comentando antes de fazer o vídeo, você basicamente está pagando para ter o seu PR mais rápido. É. Se você assistiu o nosso primeiro vídeo, onde a gente fala sobre o AIP, o que ele é, e explicamos sobre o Alberta Opportunity Stream, e agora está assistindo esse vídeo, talvez você tenha ficado com a mesma dúvida que eu fiquei. Porque, gente, pelo amor, eu fiquei horas Mesmo. pra criar esse roteiro, pra entender esse sistema, porque pra mim não fazia sentido qual que é a diferença entre o Alberta Opportunity Stream e o Alberta Express Entry Stream. Porque na minha cabeça a única diferença era por que eles estão enviando gente lá pro Express Entry. Não fazia sentido, mas aí eu entendi 2 motivos principais. Primeiro, o Rafa falou que eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Pelo que me parece, pessoas que não são muito qualificadas, elas têm mais chances de imigrar através da província. E eu estou falando isso porque, vou dar um exemplo. Mas a província, são os 2 processos da província. Não, pelo AOS, pela província sem Express Entry, pelo Alberta Opportunity Stream. Por quê? Vamos levar em consideração o idioma. Para o processo provincial, que é gerenciado totalmente pela província, a nota é 5,4. É uma nota muito baixa. É uma nota muito baixa. Muito baixa. Muito baixa! Já no Express Entry, quanto maior a sua nota, mais melhor. pontos você ganha. Exatamente. E aí, para cargos bons, no mínimo 7. Se você tem um cargo bom, você tem que tirar no mínimo 7. Senão o seu perfil não é ativado. Por exemplo, um FSW tem que ser 7, senão você nem se qualifica. Você nem se qualifica. Então, quanto mais pontos você tiver no Express Entry, melhor. E mais forte vai ser o seu perfil para a província te chamar também, para te dar os 600 pontos. Então eu vejo que no Express Entry, eles chamam pessoas que são mais qualificadas, enquanto eles deixam as pessoas que realmente ajudam a economia da província, mas que não tem tanta qualificação assim, para chamar pelo Alberta Opportunity Stream. Minha opinião, não quero ofender ninguém. Outra coisa que eu percebi é a questão do tempo. Como o Rafa, acho que até brincou antes... Você está pagando pelo seu processo. Você paga pela velocidade do seu processo, porque no Alberta Opportunity Stream, que é o processo totalmente provincial, ele você demora... só paga as taxas da província. Você paga no total aí 1.635. Só as taxas da província. Mas demora. É um processo gente, demora bem lento. muito tempo. Vai assim, mais devagar que uma tartaruga. Enquanto o Express Entry, você paga as taxas provinciais, que é esse 1.635, mais todos os valores que o Rafa mencionou do Express Entry, só que é muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais eficiente. A partir do momento que você é chamado para receber o seu PR... Se você tiver com todos os documentos certos... Não é à toa que o nome é Express Entry. Então, na minha opinião, essas são as 2 diferenças principais entre o Alberta Opportunity Stream e o Alberta Express Entry Stream. Resumo geral da ordem deste processo. Eu vou falar mais uma vez, eu sei que eu já falei, o Rafa falou que não precisava falar, mas eu acho que eu preciso. Então vamos lá, anota isso aqui pra você não esquecer. Primeira coisa, abre o perfil no Express Entry. Depois que você... Tem que ter no mínimo 300 pontos. Aí você vai enviar a sua EOI, Expression of Interest, para a província de Alberta, pagando $135. Você vai esperar. Quando eles tiverem interesse em você, você vai receber uma notificação. Eles vão avaliar toda a sua documentação. Se tudo estiver de acordo, você vai receber a nomeação provincial e vai ganhar os 600 pontos e volta lá para o Express Entry. Aí dentro do Express Entry, com os 600 pontos, você vai esperar ter um sorteio onde você vai ser chamado. E aí você vai receber o famoso e tão sonhado ITA, Invitation to Apply. Aí você vai fazer todo o processo federal, pagar as taxas, enfim, e receber o seu PR no final de tudo isso. Mas basicamente, esse é o processo? Esqueci alguma parte? Não, falou tudo. Este é o processo. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês. Então, gente, depois desse resumão da Lara, ela ficou até cansada de falar. Basicamente, você tem que começar com a sua EOI. Se você está em Alberta e quer ser chamado pela província de Alberta, você tem que enviar sua EOI. E ela funciona, a gente estava discutindo isso aqui agora há pouco. Ela funciona para os 2 processos, caso você tenha o perfil ativo no Express Entry. Quando você envia a sua EOI, automaticamente já está ali aplicando para os 2 programas. Então, é assim, você tem duas chances aí. Tirando a chance do Express Entry em si, né, das chamadas federais. Então, é bom. Eu acho que é muito válido você tentar isso. Você tentar de todas as formas, porque como realmente, hoje em dia, imigrar para o Canadá está um pouco mais complicado. Não quer dizer que seja difícil, impossível, está mais complicado. Então, você tem que estar
no lugar certo, na hora certa, você tem que saber... Dando tiro pra tudo quanto é lado. Tem que saber jogar, dançar conforme a música, as regras do jogo. Então a gente está tentando ajudar vocês a realmente entenderem como funciona e terem mais alternativas. Se você gostou dessa explicação e valoriza tudo que a gente fez para conseguir passar esse conhecimento para vocês, comenta aqui embaixo. Gostaram do vídeo? O que vocês querem ver em seguida, nos próximos vídeos? A gente vai continuar falando dos processos provinciais de Alberta, vou falar dos pathways que eu prometi também, mas comenta aqui, dá a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.